Bom, vamos falar sobre princípio fundamental da contagem. Uma aula complemento. Antes de entrarmos em probabilidade, vamos trabalhar princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo. Vamos contar possibilidades de acontecer determinados fatos, de possibilidades de ocorrer determinadas situações. Veja bem, por exemplo aqui, um teatro tem 5 portas. De quantas maneiras diferentes uma pessoa pode entrar e sair do teatro? Então, vamos sempre pensar assim, eu tenho que tomar decisões. E vamos nos ligar que em matemática o E multiplica, o OU soma. Veja bem, se eu pensar aqui no método aqui de eu colocar os tracinhos, eu tenho que tomar uma decisão para entrar. Então aqui é a minha primeira decisão. Decisão 1, eu vou ter quantas possibilidades para entrar? E a minha decisão 2, eu vou ter que tomar uma decisão de saída. Ele aqui não falou uma palavra importante, que é entrar e sair de formas distintas. Então ele não falando isso, então significa que a mesma porta que eu entrei, eu posso sair. Então aqui, vamos lá. O teatro tem 5 portas. Vamos pensar assim, o teatro aqui eu entrei pela porta A. Tem a porta B, tem a porta C, a porta D, a porta E. Perceba o seguinte, eu entrei pela porta, aqui eu estou entrando. Entrar. E aqui eu estou saindo. Sair. Eu entrei pela porta A e saí pela porta A. Eu posso entrar pela porta A e sair pela porta B. Eu posso entrar pela porta A e sair pela porta C. Eu posso entrar pela porta A e sair pela porta D. Bem como eu posso entrar pela porta A e sair pela porta E. Tranquilo? Ele aqui não falou distinto, então a porta que eu entrei eu posso sair. Então, quantas possibilidades que eu tenho para tomar a primeira decisão, que é entrar no teatro? Então, eu tenho 5 possibilidades. E eu vou sair. Entrei e vou sair, tá? Então, eu tenho 5 possibilidades de saída e 5 possibilidades de entrar e 5 possibilidades de sair. Então, por isso o princípio multiplicativo, tá? Então, a gente faz agora 5 vezes 5, 25. Então, eu tenho 25 possibilidades de entrar e sair do teatro. Vamos aproveitar para a gente entender legal. E se eu não pudesse, como eu citei aqui o exemplo, eu entrei pela porta A, mas eu não posso sair pela porta A. O que está acontecendo? Olha para cá, ó. Em cada porta aqui, se a gente fosse fazer essa situação, eu não posso sair depois pela porta B, eu não posso sair pela porta C, não posso sair pela porta D, pela porta E, tá vendo? Cada um aqui seria uma situação. Então, se a gente pensar aqui no princípio multiplicativo, eu teria que tomar a primeira decisão, que é entrar ao teatro, então eu teria 5 possibilidades. E para sair? Eu já não tomei uma situação aqui, eu não posso repetir essa situação que eu tomei aqui, ou melhor, essa decisão que eu tomei para entrar. A decisão que eu tomei para entrar, ela já fica anulada, porque agora é de forma distinta. Então, a segunda decisão, eu só tenho 4 possibilidades. Eu não posso usar aquela possibilidade que eu entrei, tá? Então, eu tenho 5 vezes 4, eu vou ter 20 possibilidades agora. Então, fica bem gravado aí para vocês, ó, distinta. Forma distinta ou distinta, como aparece, tá? Ou diferente, pode aparecer essas palavrinhas assim. Então, quando aparecer essas palavrinhas, a gente já sabe que o que você usou, você vai ter que abater um caso ali, tá? Uma possibilidade. Valeu? Vamos pensar na questão 2 agora, que é bem tranquila para a gente entender. Nelson tem 3 camisas, 5 calças, 2 gravatas, 4 pares de sapatos e um paletó. De quantas maneiras diferentes, olha aí, ó, de maneiras diferentes, ele poderá se vestir usando uma peça de cada conjunto. Aqui não vai influenciar, né? Porque
E no caso, eu vou ter quantas camisas? Olha lá, vamos chamar aqui um tracinho aqui para camisas. Vamos chamar camisas de CM, porque nós temos calças. Vamos chamar calças de CA. E aqui nós temos gravatas, vamos chamar de G. E eu tenho pares de sapatos, vou chamar de S. E eu tenho paletó, que eu vou chamar de P. O que eu estou colocando aqui embaixo? Cada um dos itens, tá? Ó, camisa, calça, gravata, sapato e paletó. Quantas camisas que eu tenho? Quantas possibilidades que eu tenho para combinar com a camisa, com a gravata, com o sapato e com o paletó? Eu tenho quantas camisas? Olha lá, 3. Então, eu tenho 3 camisas que podem ser combinadas com 5 calças, que podem ser combinadas com 2 gravatas, que pode ser combinado com 4 pares de sapato e com um paletó. Essa aqui é bem tranquilo, mesmo ele falando, não tem como, é formas diferentes mesmo de você se vestir, tá? Então vai dar 3 vezes 5, agora vem o produto multiplicativo. Ó. Eu tenho 3 possibilidades das camisas, 5 das calças, 2 das gravatas, 4 dos sapatos e 1 do paletó. 3 vezes 5, 15, 2 vezes 15, 30, 4 vezes 30, eu tenho 120 maneiras de me vestir utilizando esse meu vestuário aí, ok? Tranquilo, galera? É só você pensar o quê? Ó, aqui em cima do tracinho você vai colocar as possibilidades. Embaixo eu costumo colocar o que eu estou trabalhando, tá legal? Discriminando aqui embaixo, tá? E a gente tem que ficar ligado quando é diferente e quando não é. A gente vai ver mais exercícios para ficar bem entendido esse caso aí, tá legal? Vamos lá. Questão 3. Olha só. Na questão 3, quantos números de 3 algarismos podemos formar com os algarismos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Olha, repara que faltou o 0. Ainda bem, porque o 0... eu costumo brincar que ele é a casa da encrenca. E a gente vai entender isso mais na frente, tá? Então, são números de 3 algarismos. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho números de 3 algarismos. Primeiro, e o segundo algarismo, que é das dezenas, e o terceiro algarismo, que é das unidades. Então, eu tenho que preencher isso aqui, perfeito? Quantos números podemos formar com os algarismos? Ele falou que são distintos? Não, olha aqui, o distinto está aqui na questão 4, para a gente fazer como eles fossem distintos. Então, repara, esse cara que eu vou colocar aqui no algarismo das centenas, repara que aqui também não tem nenhuma casa problemática. Todas as casas aqui não tem problema nenhum, por exemplo, não apareceu o 0. Se aparecesse o 0 aqui, eu poderia colocar o 0 aqui na primeira casa? Não, porque senão o número não teria 3 algarismos, seriam 2. Tá vendo aí? Não está falando que ele tem que ser par, nem tem que ser ímpar. Se fosse par, aqui essa última casa seria uma casa da encrenca. Por quê? Aqui eu não poderia colocar algarismos ímpares, tá? Então, a gente vai ver isso aí mais na frente, que já começa a complicar a gente, tá legal? Então, quantas possibilidades que eu teria aqui para as centenas? Eu poderia colocar qualquer um, o 2, o 3, o 4, o 5, até o 9. Poderia qualquer um aqui. Então, eu tenho 9 possibilidades. Qualquer um pode entrar aqui. Beleza? Aí, como ele não diz nada que tem que ser distintos, então eu posso repetir. Se eu posso repetir o mesmo cara que eu coloquei aqui nessa primeira casinha aqui, eu vou poder colocar aqui de novo. Bem como aqui na casa das unidades, o cara que eu coloquei aqui nas dezenas e o que eu coloquei nas centenas, esse mesmo algarismo, ele pode se repetir aqui de novo também. Então, eu vou ter 9 possibilidades também. Um exemplo desse número, 111, 333, 999, tá entendendo? Então, eu vou ter quantas possibilidades? 9 vezes 9, 81. 9 vezes 81, 9 vezes 1, 9. 9 vezes 8, 729 possibilidades. Quantos números de 3 algarismos posso formar? 729, tá? Com esses algarismos aqui, beleza? Desde que eles não sejam distintos, que é o que a gente vai ver agora. Aí ele pede, e se os algarismos fossem distintos? Como é que a gente vai proceder? Bom,
são 3 algarismos, algarismo das centenas e algarismo das dezenas e algarismo das unidades. Tá lá. Bom, aí muda de figura, hein? Por quê? O algarismo que eu colocar aqui nas centenas, eu não posso colocar nas dezenas nem nas unidades. Eu não posso repetir, tá? Então, a gente já viu aqui que eu posso colocar de 1 ao 9, eu tenho 9 algarismos. Então, vamos pensar assim, não tem nenhuma casa aqui, nenhum tracinho desse aqui com problema, tá? Então, eu posso começar em qualquer uma dessas casas aqui, nas centenas, das dezenas, das unidades. Então, eu tenho 9 possibilidades para essa casa aqui. Por exemplo, eu coloquei aqui o 1. Pronto. Eu coloquei o 1. Quantos algarismos que eu tenho agora? 2, 4, 6, 8. Então, aqui são 8 algarismos agora. Eu já coloquei 2 algarismos. Vamos supor que eu coloquei o 1 e o 2. Quantos que eu tenho agora? 2, 4, 6, 7. Pronto. Acabou o problema. 9 vezes 8, 72. 72 vezes 7, 7 vezes 2, 14. Vai 1. 7 vezes 7, 49. E 1, 504 possibilidades. Tá vendo? Olha como é que caiu. Ó. Agora eles são distintos. De 729, caiu para 504. Bacaninha, né? Então, isso aí a gente vai poder trabalhar com mais tranquilidade noções de probabilidade, tá? Questão número 5. Quantas placas de veículos podem ser criadas se forem usadas 2 letras de um alfabeto de 26 letras, seguidas por 4 algarismos? Olha lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 2 letras, ó, tracinho para a primeira letra, outro tracinho. Aqui eu vou escrever o quê? Aqui eu estou trabalhando letras, tá beleza? E, ó, ele que diz o quê, ó? 2 letras seguidas por 4 algarismos. Então, aqui eu vou colocar agora os 4 algarismos. E 4 algarismos. Olha o E. O E aqui, ó, é cada pontinho desse aqui que significa multiplicação para gente, tá? Então, aqui agora eu tenho o quê? Algarismos, né? Algarismos. Tá lá. Bom, ele falou alguma coisa aqui distintas? Não, né? Então, a placa do carro, ela pode repetir, a gente sabe disso, bem como um segredo de um cofre, né? Ele pode repetir, e o 0 aí, ele pode aparecer em qualquer situação. Então, se eu tenho os 10 algarismos, contando do 1 ao 0, né? Eu vou ter 10 algarismos aqui em cada casinha, porque ele não falou nada que tem que ser distintos, bem como as letras. A letra que eu colocar aqui, eu tenho 26 possibilidades para essa primeira casinha, né? Não são 2 letras? Qualquer letra que eu posso colocar aqui, A, B, C, D, qualquer letra. Aqui, a mesma letra que eu coloquei aqui na primeira casinha, aqui, ó, eu posso colocar aqui na outra. Então, eu tenho 26 vezes 26. Perfeito? Vezes os algarismos de quem? Da parte numérica agora da minha placa. Então, ó, aqui eu tenho 10 possibilidades, posso colocar qualquer um. Ah, mas aqui pode colocar o 0. Pode, em placas, em senhas, em qualquer situação, o 0 pode vir na frente, tá? Ele não está representando um número, está representando, ali no caso, alguma coisa, uma senha, alguma coisa secreta. Então, você pode colocar o 0 na frente, não tem problema disso, tá? E aqui, eu também repito 10, 10 e 10, que eu posso repetir. Bom, essa conta aqui vai ficar 26 ao quadrado, olha que número gigante, né? Vezes 10 a quarta potência, ó. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 10 a quarta, tá? Quem ficar curioso aí, quiser fazer o cálculo, esse cálculo aqui, ele vai dar 6.750, 6 milhões e 750 mil, tá? Mas o importante é você saber trabalhar a potência, tá? Beleza? Vamos passar para a próxima aí, galera. Questão de número 6. Vamos lá. Não é muito usual hoje, né? Loteria, né? Que hoje tem outros jogos aí mais interessantes. Mas é um jogo que muito, muito antigo. Quantos são os prognósticos possíveis em uma aposta de loteria esportiva com 13 jogos? Olha lá. Cada jogo
cada jogo vai representar um tracinho para a gente, perfeito? E em cada jogo, quais são as possibilidades que nós temos? Coluna 1, coluna do meio ou coluna 2. Então, vamos fazer assim então, para cada jogo, primeiro jogo e segundo jogo e terceiro jogo. Eu não vou ficar escrevendo aqui, eu coloco 3 pontinhos e vou até o 13º jogo, tá? Como é que vai ficar isso? Para cada jogo eu tenho 3 possibilidades. Coluna 1, coluna do meio ou empate. Coluna 1, coluna do meio ou empate. Até o 13º jogo. Então isso aqui vai dar o quê? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, quantas vezes? 3 elevado a 13, tá? Se você quer ter uma ideia quanto que vai dar esse valor aqui, eu já fiz. Dá esse valor aqui, 1.594.323 possibilidades. É mole? 1.594.323. Gigante, né? Entenderam? A gente tem que perceber o quê? As possibilidades. Então aqui, em cada jogo, você tem 3 possibilidades. Ou você marca a coluna 1, coluna do meio, coluna 2. Tá? Como são 13 jogos, você vai ter 3 elevado a 13. Valeu? Vamos partir para 7. Anagrama. O que é anagrama? Anagrama, gente, perceba. Quantos anagramas podemos formar com o nome Pedro? Veja bem, mesmo que não tenha sentido, anagrama significa isso aqui, Eu pego a palavra Pedro, eu posso escrever utilizando qualquer palavra, mesmo sem sentido, somente essas letras, tá? P-E-D-R-O, nenhuma repetida, né? Menos mal, que a gente vai ver mais na frente, principalmente quando vocês estudarem combinatória, que vai aparecer bastante valores aí, letras repetidas, tá? Então eu posso escrever, por exemplo, assim, drop. Eu não utilizei as mesmas letras, mesmas letras de Pedro. Eu escrevi drop. E por aí vai. Então, quantas palavras, anagrama significa isso, quantas palavras eu posso formar com as letras que formam a palavra Pedro? Ou seja, Pedro é um anagrama, tá legal? Agora, eu quero saber quantas letras tem? 5. Então, vamos fazer 5 tracinhos? Primeira letra, E, a segunda letra, E, a terceira letra, E, a quarta letra, E, a quinta letra. Aí. Como elas são distintas, fica tranquilo de perceber. Vamos supor, eu tenho quantas possibilidades para essa primeira casa aqui? Eu posso colocar qualquer uma das 5. Posso colocar o P, posso colocar o E, posso colocar o D, o R ou o O. Então, eu tenho 5 possibilidades. Vamos supor que eu coloquei o P. Quantas letras sobraram? 4. Então, agora eu tenho 4 possibilidades. Tá? Eu coloquei 2 letras. Quantas sobraram? 3. Eu coloquei 3 letras agora. Quantas sobraram? 2. E agora eu coloquei 4 letras. Tá faltando uma única possibilidade. Então, isso aqui é o que a gente chama de fatorial, né? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20. 3 vezes 20, 60. 2 vezes 60. Eu tenho 120 anagramas com a palavra Pedro, tá? Com o nome Pedro. Então, eu posso escrever várias situações utilizando Pedro. Essas letras aqui de Pedro. Eu posso escrever várias que eu digo, a gente viu agora que são 120. Legal? Belezinha? Tranquilo, né? Próxima questão aí pra gente. Questão número 8. Vamos lá. Questão 8. Em uma urna, há 5 bolas de cores diferentes. De quantas maneiras podemos retirar 3 bolas, uma de cada vez, sem recolocá-las na urna? Então, você tem lá uma urna, né? E você tem lá 5 bolas de cores diferentes. Aí você mete a mão, primeira vez, tira uma. Ficaram quantas bolas lá dentro? 4.
Aí você mete a mão de novo na segunda jogada, quantas bolas vão ficar lá dentro? 3. E na terceira jogada, você mete a mão, vão ficar 2 bolinhas lá dentro. Então vamos pensar assim, eu tenho, ele diz aqui, ó, 3 bolas que eu vou retirar. A primeira e a segunda e a terceira. Então na primeira retirada, quantas possibilidades que eu tenho? Eu tenho 5 bolas lá dentro, não é verdade? Então eu vou ter 5 possibilidades. Na segunda retirada e na terceira retirada. Por quê? Repara que ele está falando que você somente está tirando, você não está colocando ela lá de novo. É o que vai acontecer aqui no item 9, tá? Então eu tenho 5 bolas. Eu tenho 5 possibilidades, posso tirar qualquer uma das 5. Beleza? Aí ele não está falando qual a cor, só falou que são cores diferentes. Aí eu já tirei, já coloquei uma aqui. Quantas bolas que sobraram lá dentro? Eu tenho 4 possibilidades agora. E depois? Eu vou ter 3 possibilidades. 5 vezes 4, 20. 3 vezes 20, eu tenho 60 possibilidades aí. Bem tranquilo, né? E se pusermos as bolas de volta na urna? Quantas maneiras seriam? Aí é como se a mesma bola que eu já tirei, eu pudesse tirar ela de novo. Então, vamos pensar. Eu tenho 1, 2, 3. 3 decisões ou 3 jogadas. Não é isso? Olha lá. Eu tenho 5 possibilidades para a primeira bola. Aí tirei essa bola, mas eu coloquei ela lá dentro de novo. Lá dentro eu tenho 5 bolas de novo. E essa bola que eu já tirei, posso vir a tirar ela de novo. Então eu vou ter 5 possibilidades de novo. E, repetindo aqui no terceira decisão, eu vou ter 5 de novo. E 5 ao cubo, a gente sabe que é 125. Eu vou ter 125 possibilidades. Valeu? Agora, na questão 10, essa questão aí já é um pouco mais trabalhada. Repara que eu falei que o 0 era encrenca, né? Olha lá. Vamos prestar bem atenção nessa questãozinha. Quantos números pares, olha aí, ó, encrenca, número par, de 3 algarismos distintos podemos formar utilizando os algarismos do conjunto abaixo? Olha a encrenca aqui, o 0. O 0 é encrenca. E o que mais que eu percebo? Ó, par, par, par. Então, ele quer uma situação, números pares de 3 algarismos. Então, a gente vai pensar assim, terminado em 0. Terminado em 0. Olha lá. Eu vou ter essa situação. Ou, olha o ou aí, o que que é? O ou é o quê? Mais, né? Não termina em 0. Olha lá. É outra situação, tá? Então aqui eu vou colocar meus 3 tracinhos, que significam as possibilidades dos meus algarismos, tá? E aqui também meus 3 tracinhos, ó. Vamos entender. Centena e dezena e unidade. Centena e dezena e unidade. O ou é o quê? Mais. Por que que o ou aqui apareceu? Apareceu porque eu dividi em 2 casos. Quais são os casos? Os números que terminam em 0 e os que não terminam em 0. Tá? Então, a gente utiliza o ou. Quando a gente separa em casos, a gente coloca o ou ali como união, né? Então, união é soma. Vamos entender, então. Aqui termina em 0. Bom, aqui, quem é o cara que está aqui? É o 0. Então, aqui eu tenho uma única possibilidade. É o 0 que está aqui. Beleza? Aqui em cima a gente coloca as possibilidades. Então, aqui é o 0. Se é o 0, tem uma única possibilidade. Beleza? Quantos algarismos que eu tenho? 2, 4, 6. Eu tenho 6 algarismos. Mas aqui eu já coloquei o 0. Quantos que sobraram? 5. Aqui eu tenho algum obstáculo? Não. Então, aqui eu vou ter 5 possibilidades para cá. Vamos supor que eu coloquei o 1. Quantos que sobraram? 4. Então, nesse caso, eu vou ter quantas possibilidades? Números pares de 3 algarismos distintos. Ó, repara, ó, distintos. O cara que eu já coloquei aqui, eu não posso colocar aqui, tá? Então, eu vou ter 5 vezes 4, 20 possibilidades, tá? Mais, olha esse mais aqui, né?
Agora vamos analisar o caso ele não termine em 0. Agora perceba, ele não termina em 0, mas ele não pode começar em 0. Porque se ele começar em 0, se eu colocar o 0 aqui na frente, o meu número não vai ter 3 algarismos. Tá legal? Então, vamos perceber, ele não termina em 0, então o 0 não aparece aqui no final. Aqui pode aparecer quem? O 2, pode aparecer o 4 ou pode aparecer o 6. Então, para essa casa aqui, ó, casa das unidades, eu tenho quantas possibilidades? O 2, 4 ou 6. Então, eu tenho 3 possibilidades. Tranquilo? Eu tenho 3 possibilidades. Ah, analisando aqui, vamos supor que eu coloquei o 2 aqui. Coloquei o 2. Agora eu vou para outra casa da encrenca. Por quê? 0, não. O 0 não pode aqui, ó. O 0 não pode aqui, tá? O 0 não pode nessa primeira casa. Ele não pode. Então, já coloquei aqui alguém. Vamos supor que eu coloquei o 2. Eu coloquei o 1 lá no final. E o 0 não pode aqui, tá? Então, ficaram quantos? 4 possibilidades. Perfeito? Ó, 4 possibilidades. Aqui eu já coloquei alguém que é par, ou 2, ou 4, ou 6. E aqui o 0 não pode. Então, sobraram 4 possibilidades, tá? Bom, eu já utilizei 2 números. Perfeito? Eu tinha um total de 6. Utilizei 2. Quantas possibilidades que eu tenho aqui para o meio? 4. Então, vai ficar 4 vezes 4, 16. 3 vezes 16, 48. Somando 20 com 48, eu tenho 68 possibilidades. Quantos números pares de 3 algarismos distintos podemos formar utilizando os algarismos do conjunto abaixo? 68. Valeu? Aproveitem, façam os exercícios e bons estudos.